Próximo exemplo. 3 moedas são jogadas simultaneamente. Qual a probabilidade de obter 2 caras? É o item A. E no item B, qual a probabilidade de obter pelo menos 2 caras? Tá? Tem uma sutileza aí entre os dois itens. Uma, você quer obter 2 caras, exatamente 2 caras, e na outra, pelo menos 2. Ou seja, pode ser 2 ou 3, né? Já que são 3 lançamentos, sabe? São 3 moedas. Bom, o primeiro passo aqui é construir o espaço amostral, tá? Quem é o meu ômega? Quem é o espaço amostral aqui? São sequências. Você não lança 3 moedas, tem a primeira moeda, a segunda e a terceira. Você vai fazer esse estudo aí observando as moedas. Bom, você lança essas 3 moedas, então você vai ter sequências com 3 entradas, né? São representando as 3 moedas. Então, o que, que pode acontecer? Você lançou as 3 moedas. Vamos dizer todas as possibilidades possíveis aqui. Pode sair cara na primeira moeda, cara na segunda moeda e cara na terceira moeda. Concordam? Pode acontecer de sair cara nas 3. Pode acontecer de sair cara nas 2 primeiras. Cara. E coroa na última. Terceira moeda. Pode acontecer de sair só um minuto, cara na primeira, coroa na segunda e cara na terceira, no terceiro lançamento, na terceira moeda. Pode acontecer mais o quê? Pode acontecer coroa na primeira, cara na segunda e cara na terceira. Tem mais o quê? Aqui foram os casos em que aconteceu cara uma única vez. Está confundido esse cara e esse coroa? Está parecendo que está confundido, né? Vou tentar caprichar um pouquinho mais aqui, né? Na distinção. Pode acontecer de sair coroa na primeira, coroa na segunda e cara na terceira. Agora a gente está olhando os casos em que a cara só apareceu uma vez. Ela pode aparecer na terceira moeda, na segunda moeda ou na primeira moeda, né? Sai cara aqui e 2 coroas. E, por fim, para encerrar aqui, pode acontecer o caso em que todas são coroas. Esse é um espaço amostral ômega. Qual o número de elementos desse ômega? São o número de sequências. Temos 8 sequências, tá? Temos 8 sequências. Vocês não precisavam construir o espaço amostral ômega para descobrir que aqui tinha 8, né? Por que você não precisa construir? Você pode usar análise combinatória aqui para determinar esse valor 8, né? Você lança a primeira moeda, ela tem 2 opções, ou ela sai cara ou coroa. Lança a segunda moeda, ela tem 2 opções para cair, né? 2 alternativas, cara ou coroa. E a terceira moeda, 2 alternativas, cara ou coroa. Multiplicando o princípio fundamental da contagem, 8. Total de possibilidades, tá? Você não precisa descrever o espaço amostral ômega para descobrir quantos elementos ele tem. E a maioria dos exemplos, os exemplos mais interessantes, a gente nem descreve o conjunto ômega. A gente só conta quantos elementos ele tem. E muitas vezes, até para o próprio evento que eu estou querendo calcular, a gente também só conta a quantidade de elementos. A gente descobre quantos elementos tem sem precisar explicitar o conjunto, tá? Mas aqui, para efeitos didáticos, eu vou explicitar também o conjunto A. Vamos começar respondendo o item A, né? Deixa eu olhar para o item A primeiro. O que é o evento A no item A? Obter 2 caras, exatamente 2 caras. Quais dos lançamentos das sequências aqui aconteceu exatamente 2 caras? Foi essa e essa. Então, o meu evento A, para esse item A, é exatamente esse. Pode sair cara na primeira, cara na segunda e coroa. Percebe que é exatamente 2 caras aqui. Pode acontecer de no primeiro lançamento sair cara, no segundo sair coroa e no terceiro sair cara, o que dá exatamente 2 caras também.
E o terceiro e último caso é coroa no primeiro, na primeira moeda, cara e cara na segunda e terceira. De modo que, para esse item a gente tem que a probabilidade, vou fazer aqui, a probabilidade de A é igual número de elementos de A dividido pelo número de elementos de ômega. Eu tenho 3 elementos aqui em A, né? Então fica 3 dividido por 8. Essa é a probabilidade. Vou deixar em forma de fração. E aí a gente responde o item A, 3 sobre 8. Agora vamos olhar para o evento B, do item B. Qual a probabilidade de obter pelo menos 2 caras? Vou chamar esse evento de B. Pelo menos 2 caras. Pelo menos 2 caras. 2 ou 3 nesse caso, né? O mínimo é 2, pelo menos 2. Então pode ser 2 ou 3. Então eu pego esses 3 casos que eu tinha destacado antes, eles têm pelo menos 2 caras, e esse aqui também tem pelo menos 2 caras. O restante não. O restante ou vai ter uma cara, ou não vai ter cara nenhuma. Então, esse é o meu evento B, é formado por esses 4 primeiros elementos. Vou escrevê-los aqui. Cara, cara, cara. Próximo. Cara, cara, coroa. Próximo. Cara, coroa e cara. E o último, coroa, cara e cara. Em cada uma dessas sequências, aconteceu pelo menos 2 caras. O número de elementos de B aqui, vocês concordam que o número de elementos desse conjunto B aqui é 4, né? Então, você calcula a probabilidade de B. Número de elementos de B dividido pelo número de elementos de ômega. Ou seja, 4 dividido por 8. Simplificando aqui por 4, né? Você pode fazer isso. Dá 1 sobre 2. 50%, né? 0,5 se você quiser colocar em outras notações. Beleza? Tranquilo aqui nesse exercício.